Como falei no nosso último episódio, quando conversamos sobre as formas de remuneração do capital em comparação ao nosso JCP, hoje vou trazer para vocês uma forma de lucrar na Bolsa de Valores brasileira e ficar isento do pagamento do imposto de renda. E o melhor é que essa isenção não é limitada aos R$20 mil mensais. Então fique até o final, que eu vou falar algumas ações que vocês ainda podem lucrar, mas que não são recomendação de investimento. Se esse é um assunto que te interessa, já siga o nosso podcast, coloca 5 estrelinhas e mande para um amigo que também vai gostar. Toda semana temos um novo episódio do jeito que você já conhece. Informação simples, específica e direto ao ponto. A regra geral para a tributação dos lucros na B3 é que vendas de até R$20 mil mensais em ações são isentas do imposto de renda, independente do montante do lucro. Acima desse valor, os lucros são tributados em 15%. Então, se você vendeu R$ 19.999,99 num mês, independentemente do lucro, você, meu caro ouvinte, não precisará pagar imposto de renda sobre seu lucro. Por outro lado, se você vendeu, por exemplo, R$30 mil e teve lucro de 5, caso não tenha prejuízos em operações anteriores, deverá emitir e pagar um DARF calculado sobre seu lucro a uma alíquota de 15%. Se você tem dificuldades com esse controle de compras e venda de ações, emissão de seus dados para pagamento, me chame pelas minhas redes sociais que eu te ajudo a pagar seus impostos devidos, sempre prezando pela segurança e menor carga tributária possível. Tanto a isenção quanto a tributação que eu acabei de comentar com vocês só valem para vendas de ações em swing trade, que são operações em que a compra e a venda ocorrem em dias diferentes. Se você negocia fundos de investimento imobiliário ou ações em day trade, a forma de tributação é diferente e foge da regra que eu mencionei. Agora que já balizamos as informações, vou falar desse segmento que é isento do imposto de renda até o final de 2023. Ou seja, você pode comprar a ação, realizar seu lucro até o final de 2023 e não ter que pagar nenhum tipo de imposto. Essa isenção não afeta em nada a tributação dos dividendos distribuídos e nem o pagamento dos juros sobre capital próprio, que seguem regra geral aplicável a qualquer operação, seja em bolsa ou não. No caso dos dividendos, a gente ainda não tem a tributação e o JCP a gente tem uma tributação no caso de pessoa física a 15% retido na fonte no momento do pagamento. O segmento da bolsa que trago para vocês é o Bovespa+, criado para desenvolver o mercado de ações brasileiro, idealizado para empresas que desejam acessar o mercado de forma gradual, com o objetivo de fomentar o crescimento de pequenas e médias empresas via mercado de capitais. Esse segmento permite efetuar a listagem sem oferta inicial de ações, o IPO, ou seja, você pode listar sua empresa na B3 e tem até 7 anos para realizar o IPO. Um exemplo de ação que por muito tempo foi negociada via Bovespa+, é a PetroRio, que deixou de ser do segmento em janeiro de 21. No último dia para se negociar a ação com isenção, o valor da ação era de R$ 14,10. No fim de setembro de 23, o valor da ação estava em R$ 47,04. Ou seja, independente de quantas ações adquiridas até janeiro de 2021, o lucro ao vendê-las até dezembro de 23 é isento do imposto sobre a renda. Para negociar as ações de uma empresa listada no Bovespa+, o investidor precisa seguir apenas os procedimentos tradicionais, ou seja, entrar no home broker, localizar o código de negociação dessas companhias e emitir as ordens de compra e venda. Um ponto que eu devo lembrar a vocês é que essa compra e venda de ações pode gerar custos conforme a sua corretora de valores. Então fique atento aos custos para conseguir lucrar de verdade com suas operações. Apesar de isento, as ações estão sujeitas às mesmas regras gerais de qualquer outra operação em bolsa de valores. Por isso, o investidor precisa saber que é obrigado a declarar suas operações na declaração de imposto de renda das pessoas físicas, para não cair na malha fina. Caso você tenha dificuldade com a declaração ou não se sinta seguro e quer um profissional especializado para lhe auxiliar, você sabe que pode contar comigo ao me procurar pelas minhas redes sociais. Sob o ponto de vista legal e tributário, para ser integrante do segmento do Bovespa+, a sociedade deve seguir os requisitos da Lei 13.043 de 2014, onde a seção 4 da lei determina que as empresas que seguirem alguns critérios cumulativamente teriam suas ações isentas de imposto de renda para o investidor que tivesse lucro com a venda delas até 31 de dezembro de 2023.
O benefício para as empresas são menores taxas e ingresso facilitado ao mercado de ações, que, como chamariz, traz a isenção do imposto de renda, mas mantendo questões de compliance e conformidade que qualquer empresa de capital aberto negociada na B3 deve manter. E por fim, vou trazer para vocês alguns exemplos de ações que já integraram o Bovespa+, e outras que ainda integram, e você, meu caro ouvinte, ainda pode usufruir do benefício tributário. Já integraram Brasil Agro, PetroRio e Sinqia. As 3 empresas citadas hoje não contam com a isenção do imposto de renda, mas demonstram que o segmento é sério e que as empresas o utilizam como um degrau para se adequar às normas da B3 e poder ingressar no mercado de ações. Empresas que ainda integram o segmento e que vocês podem lucrar sem pagar imposto de renda: General Shopping, Pome Frutas, Priner e Nutriplant. Empresas que ainda integram o segmento e que vocês podem lucrar sem pagar imposto de renda: General Shopping, Pome Frutas, Priner e Nutriplant. Como falamos ao longo do episódio, não faço nenhuma recomendação de investimento, apenas trago um aspecto tributário que pode ser importante para a sua decisão de compra e venda, e que a isenção do tributo não afeta a sua obrigação de declarar o seu patrimônio. Em direito tributário, temos 2 obrigações enquanto contribuinte: a obrigação de pagar e a obrigação acessória, que nesse caso é o correto preenchimento das declarações que o fisco exige de cada contribuinte. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que tenha ficado claras as informações sobre o Bovespa+, e possam lhe auxiliar com suas operações em bolsa e na construção do seu patrimônio. E como comecei a adiantar a vocês, no nosso próximo episódio vou destrinchar as obrigações que nós contribuintes temos que cumprir, daquela forma que vocês já conhecem. Informação simples, específica e direta ao ponto. Até lá!